Questão de número 92 da prova azul, tá? Ei, tudo bom? Prof. Breno aqui, seu professor de física na internet. E eu tô passando aqui só pra te contar que esse vídeo ele é um corte de uma live que eu fiz corrigindo a prova inteira do Enem, ok? E eu fiz a correção em ordem crescente de dificuldade. Então, acompanha aí o vídeo, entende bonitinho. A gente vai falar das habilidades, das competências, do nível de dificuldade, do TRI e da questão. E curte o resto da playlist também, que tem todas as questões da mais fácil até a mais difícil. Tchau, tchau. Bom proveito e bons estudos. Enunciado: as relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente, beleza. Então, é para achar a relação entre duas coisas, tá? Já marca essas duas coisas aqui, ó. Frequência e velocidade de propagação. Ok. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Vocês já tiveram um trem desse na casa de vocês? É chiquezinho, chiquezinho. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e F2 e F2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. Beleza. Aí ele quer que a gente compara isso, né? Ô, gente, nesse tipo de questão, tá? Já marca o seguinte, para não rolar de confundir. F1 e V1, beleza? É para o menor comprimento, F2 e V2 é para o maior. Essa é uma questão que trabalha ondas estacionárias, tá? Tubos sonoros. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. Beleza. Vamos lá, o que a gente precisa desembolar aqui, ó? Bem, quando você tem um tubo, né? E você produz uma onda estacionária dentro dele, essa onda estacionária vai produzir ali o que a gente chama de harmônico, tá? Quando a questão ela fala de frequência fundamental, ela tá falando do que a gente chama de primeiro harmônico, que não é esse aqui que eu desenhei. Mas tem uma coisa que se você for veiaca, que já te ajuda a desembolar uma parte considerável da questão, que é o seguinte: toda onda tem certa velocidade, certo comprimento, certa frequência, né? Uma das coisas que o exercício pediu para eu avaliar é a velocidade dessa onda. E aí, meu filho, me conta um trem. Você sabe, você já decorou, você já entendeu do que depende a velocidade de propagação de uma onda? Do meio de propagação, onde ela está, e da natureza dessa onda. Ponto final. O que tem dentro do tubo grande? Ar. O que tem dentro do tubo pequeno? O mesmo ar. Então a velocidade é igual nos dois casos. Beleza? O que a gente já consegue ver de alternativa aqui então? Né? A letra A não pode ser, porque fala que as velocidades são diferentes. A letra B poderia ser, velocidades iguais. A letra C não poderia ser, porque as velocidades são diferentes. A letra D poderia ser. E a letra E não poderia ser. Beleza? Então a gente já fica só entre duas, tá? Se você tiver a memória boa, você sabe até qual dos dois tubos que faz o som de frequência alta ou baixa, só de saber quem que faz o som mais grave, quem que faz o mais agudo, né? Mas beleza. Quem não lembra, né? Vamos analisar. Esse desenho que eu fiz aqui é de um harmônico qualquer, ok? Como é que a gente conta o harmônico? Você tem que ver quantos comprimentos de onda, quantos meios comprimentos de onda que você tem aqui dentro. Sempre nesse tipo de onda, gente, eu te aconselho a contar de meio em meio comprimento de onda, tá? Você pegaria aqui, ó. Isso aqui é meio comprimento de onda. Isso aqui é outro meio comprimento de onda. Aqui tem mais meio comprimento de onda. E no fim, você tem outro meio comprimento de onda. Então esse aqui é o que a gente chama de quarto harmônico que eu desenhei. Breno, por que você desenhou o quarto? Porque eu quis, nenhum motivo especial, tá? Beleza. Qual que é a lógica desse tipo de situação? Se você lembrar da equação dos harmônicos, você mata a questão num pulo. Se você não lembrar, você tem que fazer sempre a seguinte análise, tá? O comprimento desse tubo, que eu chamei de L, nesse contexto que eu desenhei o quarto harmônico, ele equivale a 4 meios comprimentos de onda, beleza?
E quanto que vale um comprimento de onda? Vale a velocidade sobre a frequência, ok? Ou seja, L vai valer 4 dividido por 2, que multiplica V sobre F. Então, a frequência da onda produzida, nesse caso aqui, está valendo 4 sobre 2, V dividido por L. L é o comprimento do tubo. Beleza? Esse 4 aqui é justamente o número do harmônico, tá? O número do harmônico. Qual que é a forma geral que a gente tem aqui? A frequência de um harmônico qualquer sempre é o número desse harmônico que multiplica V sobre 2L. Beleza? Se você analisa isso daqui, você consegue matar a questão. Mas não precisava fazer isso tudo, não. Eu vou mostrar um outro jeito de pensar aqui também. Tá? Mas aí o que a gente consegue avaliar? Que onde eu tiver um tubo maior, eu vou ter que ter a frequência fundamental, que é a frequência do primeiro harmônico, menor. E vice-versa. Tá? Tubo grande, frequência baixa. Quem que é o tubo grande? É o F2. Quem que é o tubo pequeno? É o F1. Ou seja, F1 tem que ser maior do que o F2, já que o comprimento do tubo 1 é menor que o comprimento do tubo 2. Quem que vai ser aqui o nosso gabarito? Então, vai dar a letra D. Gabarito, letra D, de danadinha essa questão. Não é uma questão tão fácil assim não, tá? Não é uma questão tão fácil não. Uma coisa que você pode pensar para você resolver sem precisar fazer essa análise toda aqui que eu fiz, beleza? Esse desenho aqui inteiro, é você pensar no seguinte. Eu estou comparando o harmônico fundamental, ou seja, a frequência fundamental, ou seja, a primeira frequência de ressonância desse tubo. Se eu tenho 2 tubos e eu quero a primeira frequência de ressonância de todos eles, tá? Você tem que pensar que no tubo grande, você vai ter que fazer um desenho. E nesse tubo, você vai ter que fazer o mesmo desenho. Para no tubo pequeno, né, você colocar o mesmo desenho que no tubo grande, nesse tubo pequeno eu preciso que esteja tudo mais compactadinho, né? Tudo mais compactadinho é um comprimento de onda menor, sacou? Aqui, ó, eu tenho um comprimentão de onda, ó. Aqui eu vou ter que ter um comprimentinho. E aí, se eu abaixei o comprimento de onda, já que as ondas têm sempre a mesma velocidade, eu vou precisar de uma frequência mais alta. É uma forma de você pensar, sem precisar lembrar disso tudo aqui que eu falei. Beleza? Se eu tenho um tubo pequeno e um tubo grande e eu preciso fazer o mesmo desenho de harmônico nos dois, no tubo pequeno eu vou precisar de um comprimento de onda menorzinho. No tubo grandão, eu vou precisar de um comprimento de onda grandão. Comprimento pequenininho, frequência grande, inversamente proporcional. Se você pega, por exemplo, numa corda, é a mesma lógica. Beleza? É a mesma lógica. Questãozinha, massa, 21% de acerto. Tá? 665,69 de tri. E aí, espero que você tenha gostado da correção. Essa questãozinha é muito bacana, tá? E se você quiser ver qual foi a próxima questão mais difícil que essa na prova desse ano, o link tá aqui em cima para você. E aqui do lado tem um outro vídeo também te ensinando a organizar os seus estudos em física, beleza? E se você quiser conhecer mais o meu trabalho e estudar comigo, o link tá aqui embaixo na descrição.